livre e nos deixe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos amados irmãos, seja com todos. É um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos para esse momento de culto. Eu quero só informar de antemão que estamos tendo fogos, vez por outra estamos tendo fogos aqui bem perto da nossa casa. Então, caso os irmãos escutem e lamentavelmente venha a atrapalhar em algum momento, mas nós iremos fazer o possível para estarmos concentrados aqui no momento do culto, no momento das leituras, dos louvores e também no momento da mensagem. Então, que Deus nos ajude a partir desse momento, que nos abençoe, que nos guarde e também que ilumine o coração de cada família aqui representada que está conosco nesse momento para podermos cultuar ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, queridos irmãos. Curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo por esse momento do domingo, momento do ajuntamento solene, diante da presença de Deus e para a glória também de Deus. Oremos. Ó Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Deus eterno, Deus que és o princípio e o fim de todas as coisas. O Deus de Abraão, de Isaque e também o Deus de Jacó. Nós te louvamos na beleza da tua santidade e rogamos a tua misericórdia sobre nós, a tua graça, Senhor, que tu tenhas compaixão de cada um de nós e do teu povo. Ó Senhor, nós nesse momento queremos iniciar te adorando, louvando o teu santo nome e também ouvindo da tua palavra. Ajuda-nos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, abre os nossos ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Sê com o teu povo que nos escuta nesse momento. Nos protege, nos abençoe e nos guarda e nos faz, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, logo após a oração. Eu peço a você que abra o seu inário lá no hino de número 13. Hino de número 13, que tem como título Contemplação. Hino de número 13. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Louve aí no seu lar, na sua casa. Vamos adorar ao Senhor com este cântico do nosso novo cântico presbiteriano. Abra o seu inário, hino de número 13, que tem o título Contemplação. Vamos louvar ao Senhor. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar.
noite a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém, queridos irmãos. Passemos agora, após o louvor da palavra de Deus, a uma leitura da palavra de Deus, agora lá no Salmo 121. Abra sua Bíblia no Salmo 121 e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 121. Salmo 121 é um cântico dos degraus que estamos tratando toda quarta-feira, ou também um cântico de romagem, onde diz assim a palavra de Deus. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe na sua palavra lida esta noite, que nos console o coração, nos conforte e cada vez mais tenhamos a convicção de que o Senhor nosso Deus é a nossa fortaleza em tempos de tribulação. Eu quero fazer uma outra leitura agora para o momento de confissão e contrição, queridos, que está no livro de Daniel, no capítulo 9, nos versículos 9, 10 e o 17. Capítulo 9 do livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 9, 10 e também o versículo 17. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor. Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então eu peço aos irmãos que mais uma vez estejam curvando as suas frontes, para que possamos assim orar ao Senhor, clamando a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Oremos, irmãos. Deus querido e Pai misericordioso, Deus soberano, que tua bondade é de eternidade a eternidade, a tua longanimidade é também de eternidade a eternidade. Diante, ó Deus, da tua graça, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos muitos erros, ó Deus. Bem sabemos o quanto cometemos de pecado contra o Senhor, quando somos omissos em proclamar a palavra de Deus, quando somos omissos em fazer o bem, quando somos omissos em estar na presença do Senhor, tanto na leitura da sua palavra, quanto nas orações.
Ó Deus, tem misericórdia de nós, do teu povo. Tu sabes e conheces as nossas limitações, as nossas falhas. Nós pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, que o Senhor nos ajude a superar todas essas dificuldades que por muitas vezes somos nós mesmos que colocamos diante de nós. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor sonde a nossa mente, o nosso coração, que ponha guarda nos nossos lábios para não pecarmos contra ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa as muitas falhas, perdoa quando não edificamos, ó Deus, perdoa quando da nossa boca não saiu bênção, mas saiu algo, palavras que não edificaram. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a sermos verdadeiros, Senhor, a sermos honestos e sinceros diante da tua presença. Ó Pai querido, abençoa o teu povo, ser propício à tua igreja, ser propício a cada um de nós, para louvor e glória do teu santo nome. Concede a nós, em nome de Jesus, a paz do teu perdão ao nosso coração e à nossa consciência, para louvor do teu nome. É o que nós oramos, agradecidos no santo nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Nós passaremos esse momento, irmãos, logo depois da leitura que eu farei aqui, costumeiramente, uma breve leitura do livro de Neemias, ali no capítulo 9, versículo 3, e logo em seguida estaremos pregando a palavra de Deus, trazendo a mensagem da palavra do Senhor para os nossos corações. Neemias, capítulo 9, versículo 3, leitura que antecede a mensagem da palavra do Senhor. Diz assim o Senhor: ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, se apiede da nossa alma, que Deus tenha compaixão do seu povo e nos ajude a termos os ouvidos abertos e os olhos também abertos para contemplarmos as maravilhas da sua lei, mas não apenas para sermos ouvintes da palavra do Senhor, mas também para sermos praticantes da palavra do Senhor. Amém. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia, meus irmãos, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, deixe a palavra de Deus aberta lá, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e acompanhe a leitura da palavra de Deus, no versículo 1 ao versículo 8. Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos irmãos. Mais uma vez eu quero dirigir uma palavra de oração para que possamos assim entrar propriamente no texto do livro do profeta Isaías. Deus querido, Pai misericordioso, Deus bondoso e longânimo para com teu povo, para com tua igreja,
a começar em mim, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda com a Tua palavra a consertar, ó Deus, o caminho mau e a ter esperança e a convicção de que o Senhor reina em todos os momentos da nossa vida e esse mundo está sob o Teu controle, bem sabemos. Pai querido, com Tua palavra nos ajuda a meditar e a refletir a nossa vida, sabendo que o Senhor é soberano e está com as mãos estendidas sobre esse mundo que jaz no maligno, conforme a Tua palavra, mas o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. É o que nós te oramos, ó Deus, agradecido, rogando todas as ricas bênçãos espirituais, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o versículo 1 aí do texto, ele fala sobre a morte do rei Uzias, esse rei também chamado Azarias, lá no texto hebraico. Ele foi o 10º rei de Judá. Ele começou a reinar por volta do ano 829 até 778 a.C. E era tido pelo povo como um homem muito piedoso. Sob sua influência, o Reino do Sul alcançou poder e riqueza diferentes de qualquer um outro reino desde os dias de Salomão. Mas interessante é que, tomado pelo seu sucesso como rei e pelas bênçãos que recebia do Senhor, ele veio a cometer erros. Um deles, quando tentou alterar a lei de Moisés, e um outro, quando foi queimar incenso no templo, esse momento que era não reservado para ele, mas sim reservado para os sacerdotes. E aí, com isso, com essa desobediência, ele foi amaldiçoado com lepra pelo Senhor. E nos últimos anos de sua vida, ele morre isolado num palácio sem trono por estar leproso. Esse texto você pode encontrar, esse relato sobre a vida do rei Uzias, lá no 2º livro das Crônicas, no capítulo 26. Em 740, justamente nesse ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías, recebeu o seu chamado profético, a sua convocação, e ele exerce o seu ministério por 40 anos, durante uma época de grandes ameaças da Assíria, que crescia sobre os reinos de Israel e também de Judá, durante os reinados de Jotão, de Acás e também de Ezequias. Naquele ano, Isaías está perturbado com a morte do grande rei Uzias. Nós podemos ver durante o texto, durante a leitura do texto que fizemos, a posição de Isaías na primeira frase do primeiro verso, lamentar ali, não explicitamente, mas certamente ele estava preocupado com a morte de um grande rei, de um rei que governava bem o seu país, de um rei que tinha uma boa posição e que tinha um bom legado. E aí sentimos que Isaías está perturbado com a morte desse rei. Afinal de contas, também ele reinou por 52 anos. E sua morte deu fim a um tempo de prosperidade naquele reino. Para Isaías, agora, e para toda a nação, começava um tempo de mudanças e também um tempo de incertezas para aquela sociedade. E aparentemente Isaías deve ter concentrado toda a sua atenção a esse rei. Mas agora o rei está morto. Sua atenção certamente se volta para o Senhor, como a partir do versículo 2 do texto ao qual lemos. O período de inatividade na vida do profeta se torna agora um tempo de atividade, logo depois da morte do rei Uzias e depois que ele contempla o Senhor e é convocado a ser um profeta de Deus. Aquilo que mantinha a sua atenção, que era o rei, saiu de cena. E Isaías vai ter um novo encontro agora com Deus. E o que aconteceu com Isaías é preciso acontecer conosco durante o período da nossa inatividade também, durante o nosso tempo de perturbação, da nossa preocupação por causa do nosso país, ou por causa do governo, dos governantes, ou por causa dos momentos de pandemias, de dificuldades, aonde confiamos muitas vezes em carros e cavaleiros, mas precisamos confiar no Senhor. Todos nós temos tempos ruins na vida,
E esses períodos, irmãos, podem nos fazer crescer ou podem também nos arruinar, dependendo daquilo que assumimos como responsabilidade para cada um de nós. Tudo depende da nossa atenção à palavra de Deus, assim como foi a atenção do profeta Isaías em ver, depois do versículo 1, que o rei Uzias não está mais no reinado, mas que Deus não está assumindo um reinado, mas Deus reina de eternidade a eternidade em todo o tempo. É isso que eu quero refletir com os irmãos nesse texto essa noite, com o seguinte tema: o que precisamos saber em tempos de tribulações? O que precisamos estar cientes nesses tempos de tribulações? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero que você acompanhe aí do verso 1 ao verso 4, o que vai nos levar a uma reflexão essa noite, naquilo do que precisamos saber em tempos de tribulação, porque aquele tempo em que o rei Uzias morre passa a ser um tempo de tribulação para o profeta Isaías e também para toda uma nação e todo um povo que dependia de um governo terreno. Nós, em primeiro lugar, precisamos ver o que Isaías viu. O que Isaías viu, meus irmãos? Ele viu a posição de Deus. O profeta Isaías viu que Deus, em sua soberania, é completamente diferente de um rei terrestre. Esse rei terrestre morreu, mas o Senhor continua reinando e continuou e continuará reinando por toda a eternidade. E ele viu a sua glória. Antes ele tinha contemplado o que as mãos do rei Uzias tinham feito. Antes ele pôde ver, ele pôde contemplar as decisões em benefício do povo e da sociedade e para ele mesmo daquilo que o rei Uzias havia feito no seu governo. Mas agora, com o rei Uzias morto, fora do trono, inativo, agora ele vê o Senhor em sua glória. Essa é a posição em que ele vê Deus, na sua glória, no seu trono. Ele nunca perdeu e nunca perderá sua majestade e o seu trono. E isso aqui teve um impacto profundo na vida de Isaías. Quando, meus queridos irmãos, tudo ao nosso redor e na vida parece desmoronar, parece que estamos perdendo de fato aqueles que nos governam, os tronos, as autoridades, os reinos a quem Deus estabeleceu para conduzir esse mundo aqui na terra, quando isso passa de nós, passa diante dos nossos olhos como a morte do próprio rei Uzias, então o mundo parece estar desmoronando. Você olha para todos os lados, você olha procurando um fio de esperança e você só encontra desolação e morte. Você só encontra incertezas, você só encontra dificuldades e dúvidas naquilo que você gostaria de pôr a sua vida. Isaías estava preocupado no princípio. O rei Uzias, que governou por 52 anos, que reinou por 52 anos, agora estava morto. Aquele bom rei, mas não um rei perfeito, porque ele comete erros, ele comete pecados contra o Senhor, ele desobedece a palavra do Senhor e o Senhor o pune por isso. Então, de que o mundo precisa? De que o profeta Isaías estava precisando? Eu e você, a igreja de Cristo, precisa de quê? Nós precisamos nos lembrar qual é a posição de Deus. O que Isaías viu, nós precisamos ver a posição de Deus no trono e nos lembrarmos de que Deus está no controle de todas as coisas. O que parece ser uma tragédia para o mundo é a melhor coisa que poderia acontecer para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente. Com isso, com esse peso de glória, diante de uma momentânea tribulação que passamos aqui,
ao qual Isaías certamente passou naqueles primeiros dias da morte do rei Uzias, ou quando nós aparentemente parecemos a estar sem governo, sem direção, ou sem alguém que tenha controle sobre as coisas que venham sobre a nossa vida, como essa pandemia, por exemplo, que parece sem controle, parece interminável, com uma quarentena interminável, com um lockdown interminável, tudo parece um caos. Nós precisamos ver apenas quem está no controle. Nos versículos 2 e 3, o profeta Isaías vê a majestade de Deus e vê a sua soberania. Ele vê que os serafins que voavam no templo proclamavam a natureza de Deus, e eles o faziam isso em três momentos santos. 3 vezes eles cantavam a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, o Deus eterno. Essa é a proclamação daquilo que Isaías estava vendo no templo. Mesmo aqueles seres, irmãos, celestiais, eles tiveram o cuidado de honrar a santidade de Deus e também a sua pureza. Por isso, das 6 asas, nas quais 2 delas, eles cobriam o rosto. Outras 2, eles também cobriam os pés. Esse rosto que eles cobriam era devido à glória de Deus. Era quanto à santidade de Deus, na qual aqueles seres celestiais não podiam contemplar. Imagine eu e você, ou qualquer governante ou rei dessa terra. Com as 2 asas, eles cobriam os pés, com respeito ao Senhor, com temor e tremor ao Deus soberano e santo que habita os céus e está no seu trono por toda a eternidade. E ali, com isso, eles proclamavam a sua glória. Agora, Isaías finalmente entende que Uzias pode ter sido um bom rei, mas o Senhor é o Rei eterno e santo, e somente Ele é o único merecedor de toda a glória por toda a eternidade. Nós precisamos, queridos irmãos, eu e você e a Igreja de Cristo, nos lembrar que a principal característica de Deus é a sua santidade. E isso era proclamada pelos seres angelicais que voavam ali no templo, gritando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Nosso dever diante do Senhor é honrar sua natureza santa e reconhecer a sua glória. Por isso que o apóstolo Paulo introduz lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, lá no texto onde ele diz: fazei tudo para a glória de Deus. E tudo para nós também está incluído dizermos que o Senhor é eterno e que a glória é somente a Ele e que o poder é somente dele, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele é santo, santo, santo. Isaías viu o que se passava. Não era sobre o rei Uzias, ou ele próprio, aquilo que estava acontecendo ali. Mas tudo ali que estava ocorrendo naquela manifestação sobrenatural era sobre Deus. É dele o lugar de honra e de glória. É preciso que nos lembremos, irmãos, que Deus está acima de todos os tronos. Pode cair reinos, pode descer reis dos seus tronos e morrerem. O Senhor habita o trono eterno e por toda a eternidade. Mesmo que qualquer rei ou governante morra, queridos irmãos, ou venha a ser destituído do seu lugar de poder, a glória e a soberania pertencem somente a Deus. Apenas ao Senhor, nosso Deus. Durante os períodos de tribulações e dificuldades da vida, irmãos, nós precisamos ver quem está fazendo todas as coisas funcionarem com sua mão poderosa e para a glória do seu santo nome. Tiago, na sua carta, lá no capítulo 1, no versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É o Deus que não muda, é o Deus perfeito, é o Deus que não morre, é o Deus que não adoece, é o Deus que não fica surdo, mudo ou cego, é o Deus que não fraqueja, é o Deus que não se lamenta, é o Deus que não erra, é o Deus que sabe todas as coisas, porque Ele é eterno e soberano sobre todas as coisas. É isso que passa-nos o texto. Essa é a expressão do coração do profeta Isaías naquilo que ele vê como um primeiro ponto estabelecido e importante para nós.
nós precisamos ver nesses momentos, precisamos ver o que Isaías viu, o que o profeta Isaías contemplou. Contemplando isso, irmãos, nós estaremos certos e seguros que o Senhor continua reinando e reinará por toda a eternidade. No versículo 4, aí, o profeta Isaías vê a presença de Deus. O texto diz: e os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele viu a presença de Deus. Porque o texto diz: a casa se enche de fumaça. E uma das ações sobrenaturais de Deus, de se mostrar, como se mostrava no tabernáculo, era por meio dessa manifestação da fumaça. Assim como ele aparecia aos sacerdotes, como ele se manifestava no templo, como ele aparecia ao povo. A casa se enche de fumaça. Deus enche aquela casa de toda a sua glória, aquele templo de toda a sua glória. Este era um símbolo da presença de Deus. Note que Deus encheu o templo de toda a sua presença. Deus era a figura central do templo. E no templo, não era o rei Uzias, não era o profeta Isaías ou qualquer um outro governante ou ser humano comum. Mas Isaías agora via que mesmo o rei Uzias tendo ido embora, o Senhor sempre esteve lá. Não haveria perturbação ao coração desse profeta, nem ao nosso coração, porque o Senhor está sempre lá. Nem Isaías, nem o povo estavam abandonados, nem mesmo durante o período das grandes dificuldades. Precisamos nos lembrar, irmãos, dessa verdade, ver a posição de Deus e sua gloriosa presença, e ver que tudo está sob o controle de Deus o tempo todo. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Não estamos e nem ficaremos sozinhos durante os períodos de caos. Na vida nós temos o Rei do Universo reinando conosco e para todos sempre. É isso que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus 28:20. Sobre o Senhor está conosco por todo o tempo, até a consumação dos séculos. É o que o autor aos Hebreus vai falar no seu capítulo 13, lá no versículo 5, que o Senhor jamais nos abandonará, que Ele estará conosco o tempo todo. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos aqui, em primeiro lugar, ver o que o profeta Isaías viu. Que o Senhor nos ajude a ver o que o profeta Isaías viu. Que o Senhor se faça contemplar para que a igreja dele, para que eu e você possamos vir a ver o que o profeta Isaías viu, quando nada mais ou aparentemente não nos restar para estarmos firmes com convicção ou com esperança em alguma coisa que seria importante para a nossa vida. Quando um rei morrer, Deus continuará no trono. Quando um soberano sair do seu pedestal, Deus continuará no trono. Quando os governos se desestruturarem ou desabarem, Deus continuará no trono. É o que precisamos ver. Precisamos ver o que o profeta Isaías viu. Em segundo lugar, meus queridos e amados irmãos, olha aí para a palavra de Deus nas Escrituras, aí do versículo 5 ao versículo 7 agora. Além do que o profeta Isaías viu, nós precisamos sentir o que o profeta Isaías sentiu. E aí, no versículo 5, se você ler no seu texto, faz com que o profeta Isaías, ao declarar aquelas palavras, ele viu a sua própria condição. Quando ele viu a glória do Senhor, ele percebeu de pronto ali, sem pestanejar, que tinha problemas no seu próprio coração. Isso é o que acontece quando nos aproximamos de Deus. Nós percebemos quem nós somos. Nós entendemos e vemos a profundidade do nosso coração enganoso quando nos apresentamos diante de Deus, quando estamos perto dele. Quando contemplamos a sua glória, nós podemos ver de fato quem nós somos. E o profeta Isaías se aproximou de Deus e viu a sua própria condição. Ver o Senhor como Ele é nos fazer sentir quem somos e qual a nossa condição de vida. O profeta Isaías pode ter pensado que até então tudo estava bem na sua vida. Porque ele estava com o rei Uzias, ele estava com seu povo,
ele estava caminhando bem, toda a situação da sociedade, da cidade e da nação na qual o rei Uzias estava regendo, parecia estar tudo bem. Talvez o profeta Isaías estivesse se sentindo bem consigo mesmo. A minha vida espiritual está tranquila. Deus está no seu trono, reinando, está conosco, nos abençoando, e está um rei a quem ele colocou no trono também, está nos conduzindo na nossa vida social, na nossa vida pessoal. O rei está nos conduzindo, então tudo parecia estar bem. Mas só que depois ele vê de fato o rei Uzias sair de cena como uma lâmpada que se apaga, e aí entra o Senhor da glória. Está em cena o Senhor da glória e a sua santidade, e o profeta Isaías contempla agora a sua glória e a sua santidade. E quando isso acontece, ele toma consciência, queridos irmãos, de suas deficiências, de suas limitações, de para onde ele estava olhando, em quem ele estava acreditando, onde ele estava colocando a segurança da sua vida. Agora ele percebe a sua fragilidade, e em tudo que ele confiava e era passageiro, não tinha segurança, iria ao chão a qualquer momento, como foi a vida do rei Uzias. Isso nos prova, queridos irmãos, que até vermos e sermos confrontados com a nossa própria condição diante da presença de Deus, nós vamos, por muitas vezes, permanecer orgulhosos, acreditando estarmos sob o melhor governo. Mas a presença de Deus produz humilhação, humildade e também confissão. Isaías não fala aqui sobre o próximo, ele não fala do seu irmão, ele não clama por outra pessoa, mas ele fala sobre ele. Ele clama, ai de mim, é a sua expressão, é sobre o fim dele, porque ele acreditava que ao ver a glória de Deus ele seria consumido por ela, ele não iria resistir à santidade de Deus. Por isso a sua expressão, ai de mim. Quantos de nós, em algum momento, podemos, em oração ou diante do Senhor, contemplando e sentindo a sua presença, dizer, ai de mim, eu não conseguirei chegar ao meio dessa oração, ou talvez ao seu final, porque serei aniquilado aqui pela presença santa de Deus, porque eu agora estou percebendo quem eu sou, e eu percebo quem Deus é. Ele estava ciente que ia morrer. Essa era a condição do profeta Isaías. Por isso, até o dia, irmãos, em que possamos ver as nossas próprias falhas e nossa necessidade de arrependimento diante do Senhor, nunca ficaremos limpos. Se não contemplarmos esse dia de ver a glória de Deus, a sua manifestação, como ela é santa, 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 que nem os próprios seres criados por Deus ousaram de contemplar. Se não tivermos esse encontro, de fato, não seremos limpos. Pensando assim, nós iremos, continuando aí a ver o versículo 6 e o versículo 7, onde agora o profeta Isaías tem um outro sentimento, do qual ele contempla a si próprio quando ele vê o Deus Santo, e ele vê que ele é falho, que ele é limitado e que ele não tem condição alguma nem de estar em pé contemplando a graça de Deus. Aí nos versos 6 e 7, ele sente uma limpeza, ele sente que foi limpo. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, a lei do Senhor não apenas aponta os nossos pecados, mas também nos aponta para Cristo, que é o fim da lei. Somente Ele, Jesus, Ele é o caminho para a nossa purificação. Com Isaías, foi um anjo com uma brasa viva do altar que foi até os seus lábios e tocou os seus lábios para purificá-lo. Mas com este mundo, foi conosco, onde só o sangue precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que pode perdoar os nossos pecados e nos salvar. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, nos versículos de 7 a 9, diz assim a palavra de Deus, com relação a essas palavras verdadeiras aqui que o profeta Isaías diz. Diz o apóstolo João, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Então perceba que no tempo de tribulação, sentindo o que Isaías sentiu, nós seremos capazes de permanecer em sua presença por causa da sua soberana vontade. Por isso é importante, irmãos, não só apenas aqui assim como o profeta Isaías, ver o que ele viu, contemplar o Senhor no templo, contemplar a sua glória e a sua santidade, mas é tão importante quanto isso, entender e ver aqui que precisamos sentir o que o profeta Isaías sentiu. Sentir que precisamos estar e ser humilhados diante do Senhor, para assim sermos exaltados por Ele, pela sua graça e misericórdia. Mas não apenas isso. O que, em terceiro lugar aqui, também o texto nos ensina, por meio do profeta Isaías, agora aí no versículo 8, é que diante daquilo que você vê do Senhor, você sabe da posição dele lá no trono. E aí você venha de fato, quando contemplar, sentir em você quem você é e quem é o Senhor. Nós precisamos dizer o que Isaías disse. E a sua frase foi: eis-me aqui. Após contemplar Deus, após ver quem Ele é, a sua condição de depender do Senhor completamente e de saber que o Deus soberano está no trono e Ele é santo e só Ele podia mudar a vida desse profeta, ele por último diz, depois de compreender as duas primeiras coisas: eis-me aqui. Depois que o profeta Isaías viu a posição de Deus, viu a sua presença, depois do seu coração estar limpo, ele ouve o chamado de Deus para o servir. Agora ele pode dizer, depois de limpo: eis-me aqui, e ainda mais, envia-me a mim. Meu tempo sem esperança foi substituído pelo serviço de confiança, certamente pensou o profeta Isaías. Ele agora havia superado a morte do rei Uzias e o contexto de vida na sociedade em que vivia, tanto ele quanto o seu povo. Agora sua vida estava no altar do sacrifício para a glória de Deus. É o que precisamos dizer quando a esperança parecer acabar, irmãos. É o que precisamos crer em Deus, andar e chegar a lugares onde nada pareça ter significado para nós, e lá nós temos a certeza que o Senhor também está lá. É preciso, quando estivermos lá, nos prontificarmos ao Senhor. Como diz assim o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que apresentei, sim, esses vossos corpos vivos. Não são corpos mortos, mas corpos vivificados pelo Senhor. E ele diz que esse corpo vivo é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, ou não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando tudo parecer desmoronar, quando reis morrerem e saírem dos seus tronos, lembrem-se de ter a mesma visão do profeta Isaías. O Senhor está no seu trono por toda a eternidade. Ele sempre esteve lá. Quando tudo parecer sem esperança, quando você tiver falta de convicção, tenha certeza de que o Senhor está presente o tempo todo. Quando pudermos contemplar a face de Deus e enxergar quem somos nós, perceber a nossa fragilidade, aí o Senhor logo depois irá nos purificar. Assim como ele fez com a brasa viva tirada do altar e até os lábios do profeta Isaías, ele faz conosco hoje, na igreja de hoje, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo que nos leva à santificação de vida,
para que, ao estarmos limpos, possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando tronos se abalarem, quando a esperança faltar, quando as dificuldades e as tribulações estiverem ao nosso redor e abalando este mundo, trazendo este mundo ao caos, nós ainda iremos dizer: envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Eu quero concluir essas palavras, meus irmãos, dizendo que os tempos de dificuldades, enquanto estivermos aqui, estarão sempre presentes em nossa vida. Isso é um fato, é uma realidade desde o princípio, desde a desobediência de Adão, que nós temos esse sofrimento, essas lutas, essas tribulações e essas tempestades. Mas você pode contar com Deus, você pode contar com o Senhor, com aquele que habita a eternidade, com aquele que habita o trono eterno. Claro, você vai saber que, tão certo como o sol nasce, dia após dia, os problemas irão nos rodear, mas também tão certo como quem criou esse sol e o mantém no seu lugar, nos aquecendo e aquecendo esse mundo, é o Senhor, nosso Deus soberano, porque Ele é de eternidade a eternidade. Por isso, queridos amados irmãos, estejamos certos daquilo que o profeta Isaías viu, sentindo o que ele sentiu e dizendo também o que ele disse, para que essa certeza da presença eterna e soberana de Deus nos tempos de adversidade achará o nosso corpo esperançoso, na certeza de que só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos tirar dos momentos de grandes escuridão. O nosso coração achará esperança quando se lembrar, irmãos, que apesar deste mundo, que apesar de tudo e de todos, lembre-se, segundo o texto, segundo o profeta Isaías, segundo a palavra de Deus, segundo a voz do próprio Deus, o Senhor reina e reinará para todo o sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde, que Ele derrame as suas bênçãos e as suas misericórdias sobre nós, sobre o seu povo, e continue nos dando a esperança de nos encontrarmos novamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nunca deixou de reinar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor de toda a eternidade. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor. Estamos chegando ao término do nosso culto e eu quero convidar você para, nesse momento, abrir o seu inário no hino de número 26 e vamos louvar ao Senhor com esse hino maravilhoso de adoração ao Senhor nosso Deus. Hino de número 26, ao Deus glorioso. Louve ao Senhor, cante aí no seu lar, louve a Deus, enche os pulmões de ar e louve com toda alegria, com todo o coração, verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. Hino de número 26, que tem como título O Deus Glorioso. Abra aí o seu novo cântico, hino de número 26, e louve conosco. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, eu vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e velha adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por esse momento em que estivemos juntos adorando e louvando ao nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento e logo no final estarei impetrando a bênção apostólica e agradecendo aos irmãos que estiveram conosco, conectados aqui nesse momento de culto. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade. Bem sabemos que o Senhor reina e reina por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, pela convicção e esperança de sabermos que podem reis morrerem em todo o tempo da história, mas que o Senhor reina em todo o tempo da nossa história, da história da igreja e todo o tempo do qual foi ele criado pelo próprio Senhor. Ó Deus querido, nós te agradecemos pela tua igreja, pelos irmãos e irmãs que nos acompanham, Senhor, neste culto de adoração. Os abençoa grandemente, os guarda, os livra do mal. Ó Deus, por aqueles que têm passado por grandes dificuldades, por tormentas e tempestades, que o Senhor, com seu Espírito Santo, esteja dando a convicção todos os dias de que o Senhor reina e Ele é soberano sobre todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, por todos os nossos dias, em meio às lutas e provações, em meio a alegrias e tristezas, ó Deus, nós te agradecemos porque tua presença é conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus cuidadoso, um Deus que nos conforta e consola. E esse Deus que consola é o Deus a quem oramos e rogamos que console a família profundamente do diácono Israel, a irmã Terezinha, a sua filha Simone e aos demais familiares. Pela perda dessa semana, Senhor, da nossa irmã querida, irmã Cleia, a quem o Senhor aprove chamar para junto de si. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque tu nos concedeste uma serva para estar junto de nós, para viver o reino de Deus assim como ela viveu, contribuindo para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas agora descansa, está no gozo eterno e na alegria, na qual também almejamos um dia estar com o Senhor. Abençoa tantas outras famílias também, irmão, meu Deus, que perderam entes queridos, irmãos amados. Ó Senhor, tem misericórdia e compaixão de cada um deles. Sê propício a nós, ó Deus, o Senhor que reina todo-poderoso. Consola-nos e conforta-nos nesse momento. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, é o que te oramos e agradecemos para a glória e louvor do teu nome. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos,
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo, que repouse sobre todos vós e toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero aqui agradecer a todos e desejar já uma boa semana, a começar de hoje, o primeiro dia da semana, lá no Instagram, conosco, a irmã Nadir Vandete, a irmã Simone, né, que falamos agora, a irmã Rebeca, a irmã Luzinete, a irmã Fátima, lá de Jaboatão, um grande abraço, a irmã Edna, a irmã Sheila Marcos, a irmã Cláudia Alves, a irmã Januse e Arivan, estão sempre conosco, a irmã Nilda, a Kíria Silveira, uma amiga, a Pastor Geraldo, grande abraço, meu abraço fraterno. Nos encontraremos amanhã na live de amanhã às 19 horas, se Deus permitir. A irmã Jane, o irmão João, que é o noivo de Rebeca, a Mateus Azevedo, a irmã Deise, a irmã Jéssica Magalhães, também Deus abençoe. No Facebook, nosso irmão Carlos e a irmã Lourdes, a irmã Diva, lá de Jaboatão, a irmã Eurli, grande abraço. Ao pastor Jefferson, meu colega querido, um grande abraço. E ao pastor Eudes também, e a irmã Messia, um grande abraço. Deus abençoe a todos, uma boa semana. A irmã Marluce também, que entrou aí, um grande abraço, irmã Marluce. Deus te abençoe, abençoe tua família. Uma boa semana a todos, uma boa noite. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.